Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional de hoje? Hoje, como prometido, nós vamos falar de Bezalel. Quem é que foi este homem? O primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Naquela época, era muito raro, a não ser que fosse profeta a ser cheio do Espírito Santo, mas ele foi o primeiro, porque assim o Senhor Deus quis, e ele era da tribo de Judá, de onde veio a descendência de Jesus, a raiz de Davi. Então vamos orar em nome de Jesus? Grandioso Deus e amado Pai, graças te damos por sua fidelidade, benignidade, misericórdia, graça, amor e favor. Senhor, diante de sua gloriosa presença e diante da verdade do Senhor, que é o Senhor, nós nos colocamos para aprendermos mais de Ti. Pai, ministra em nós. Faz conforme apraz o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Fala conosco, instrui-nos e abre os nossos olhos espirituais para que venhamos ver e sentir o Teu cuidado, o Teu toque, o Teu fluir. Venhamos verdadeiramente sermos ministrados por Ti, em cada área de nossas vidas, em cada detalhe. Em nome de Jesus, nós Te convidamos para o lugar de primazia neste devocional. Oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Então vamos lá? Os artífices da obra do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 31, do versículo 1 até o 11, é que nós conhecemos o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Noé também foi. Noé também foi, porque o Senhor o capacitou. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe. Nossa, que nome difícil, né? Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda. Era uma tenda antes de ser o templo de Salomão, tá? E a mesa com os seus utensílios e o castiçal puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso
e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que te tenho mandado. Pulei de Êxodo capítulo 31 para Êxodo capítulo 35, do versículo 30 até ao versículo 35, o Senhor fala com um pouco mais de detalhes. Deus chama Bezalel e Aholiabe para a obra, né? Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Aqui Moisés está repetindo para o povo de Israel tudo o que Deus falou para ele. E em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul e em púrpura é roxo, lilás, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Aqui eles inventaram de tudo um pouco: as cortinas do templo, as pias, as cumbucas, os entalhes, as madeiras, os ornamentos. Eram coisas mais lindas, detalhes pequeninos e sutis e delicados, e Deus deu a eles sabedoria. Sabe, esses dias eu estava comentando sobre minha amiga que sabe fazer crochê, tricô, e eu acho lindo e chique, mas não sei. Mas se eu tiver uma boa vontade em meu coração e me dispuser para aprender, eu vou aprender. Vou sim. Tentei. Quem disse que eu consegui? Eu não consegui. Mas eu acredito que se eu tentar afinco, eu consiga. Mas a minha amiga, ela disse que não sabe fazer muito bem um ponto crochê. Mas eu sei. Mas eu tenho certeza que se ela tentar, vai sair muito bem. Ela fez, se eu não me engano, até me mostrou um trabalho em ponto cruz, mas disse para mim: olha, amiga, prefiro crochê. Porque o ponto cruz é muito difícil. Eu falei para ela: eu prefiro o ponto cruz porque para mim é mais fácil. E é incrível como Deus nos dá habilidade. Basta que tenhamos disposição em nossos corações. Assim Ele também faz na obra dele. Assim Ele também faz para aqueles que estão no templo, na casa dele. Uns são obreiros, outros são pastores, outros são diáconos,
outros são presbíteros, outros é o irmãozinho que fica no estacionamento cuidando dos carros, outro é o porteiro, outro é o irmãozinho que está lavando os pratos e talheres, outro é o irmãozinho que está limpando o banheiro. Mas cada um deles tem uma função importantíssima, porque se não fosse feito, Deus levantaria outros para fazer. Mas se não houvesse dado disposição ao coração e dom, talento, porque vamos combinar, tem uns irmãos que lavam o banheiro só com água, né? Mas tem que jogar sabão, tem que dar uma esfregadinha. Mas tem uns irmãos que lavam o banheiro, dá uma esfregadinha e ainda por cima solta lá um cheirinho, um bom ar, bota um espirrozinho de bom ar. E quando você chega na igreja, o banheiro tá cheiroso, tá limpinho. Pois é, Deus instruiu aquele irmãozinho. Deus trabalhou naquela irmã para que ela se dispusesse. Vamos combinar, lavar banheiro de igreja e cuidar das coisas minuciosamente. Não é fácil. Varrer o templo, cuidar dos bancos, limpar os microfones, lavar os microfones. E também tem outros detalhes, né? Tirar o pó, lavar as janelas. Às vezes o templo é alto, tem que, né? E tem lavar os tapetes, as cumbucas, as pratarias da Santa Ceia. Hoje em dia os copinhos são descartáveis, antigamente não era. Antigamente não era, né? Então tudo tinha que ser lavado, muito bem lavado, esterilizado, né? E o Senhor disponibiliza e disponibilizou cada um para fazer isso. Como Deus é magnífico, como Deus é perfeito. Dizendo isso para vocês, falando sobre Bezalel, eu posso te garantir que Deus também te deu dons. Dons que talvez você ainda nem tenha descoberto. Mas Ele te capacita. Ele te mostrará no momento certo, na hora certa. É bom demais quando a gente chega na igreja e está tudo limpinho. A gente sente até um cheirinho fresco de bom ar, né? O ar-condicionado tem que ser limpo, higienizado. Pois é. Os ventiladores têm que serem limpos. A mesa da Santa Ceia, as toalhas têm que serem lavadas, né? Então, este Deus é magnífico. Basta que tenhamos um coração disposto e Ele nos capacita. Basta que tenhamos um coração desejoso e Ele sonda e Ele faz. Com que tenhamos disposição para remendar ou fazer um bordado numa cortina para a igreja, ou fazer a bainha daquela cortina, ou costurar porque a cortina se rasgou. Deus é magnífico. Ele é maravilhoso. Veja, em Êxodo capítulo 36, olha quanto nós já falamos de Bezalel. Falamos no capítulo 31, no 35 e no 36. No capítulo 36, versículo 1, diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer.
toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. E Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo, porque Moisés chamara a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Então, eu já participei de mutirões na igreja quando eu era criança. Nós fomos mais por festa. Mas eu ajudei a construir o templo. Eu ajudei a fazer comida, a picar alguma coisa, a lavar ao banheiro. Eu ajudei a tirar o lixo. Eu ajudei. Eu fiz. E eu agradeço a Deus por ter me permitido crescer dentro de uma igreja e participar do corpo de Cristo, a comunhão com os irmãos, porque isso é muito valoroso. Inclusive, está escrito em Salmos: ó, como é bom que os irmãos vivam em união. Inclusive, tem um louvor também. Então, que o Senhor venha nos disponibilizar o coração, mas que primeiro nós venhamos estar dispostos a fazer a obra do Senhor. E como nós podemos fazer isso? Vou falar uma coisa para vocês. Aonde eu moro, por onde eu passo, se eu vejo um grupinho sentado, conversando, eu passo por eles e falo: Jesus te ama. Às vezes eles respondem: Jesus te ama também. Agora há pouco eu fui na casa da minha mãe, passei por um pessoal que estava sentado assim, acho na porta de uma casa, conversando. Passei e falei: Jesus te ama. Ah, amém, Jesus te ama também. Quando voltei da casa da minha mãe, estavam lá, passei e falei a mesma coisa. Sabe, nós temos que ter disposição no nosso coração. Para o quê? Para fazer a obra do Senhor com alegria, com amor. Mas passar e falar assim, e se eu passar por eles amanhã? Porque todo dia eu tenho que ir na casa da minha mãe. E se esse pessoal que mora ali estiver ali também? Amanhã, quando eu passar, eu vou falar a mesma coisa. Porque a minha parte eu tenho que fazer, a parte do Espírito Santo ele vai fazer. Basta que eu faça a minha. Então, quando nós estamos com o nosso coração disposto, nos disponibilizamos para fazer mais da obra do Senhor, o Senhor, Ele se alegra tanto, Ele trabalha e ainda nos dá o dom, nos capacita a ensinar. Como é maravilhoso, como é magnífico ver Deus movendo em nós e através de nós. Por isso que nós devemos ter o coração disposto para sermos sal aqui nesta terra. Amém? Vamos orar? Amanhã nós falaremos mais uma segunda parte sobre Bezalel. E eu quero enfatizar em Bezalel, porque ele que veio da tribo de Judá. A Oliabe veio da tribo de Dan. Eu quero falar de Bezalel, porque Bezalel veio da tribo de Judá, a qual a tribo de Jesus. Por isso nós falamos: ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus.
bondoso e eterno Rei dos reis, Senhor dos senhores e Príncipe da paz. Pão da vida, luz do mundo, graças eu te dou, por ministrar em nós a tua verdade, a verdade da palavra do Senhor, por nos instruir, por nos capacitar, por nos fortalecer, por nos amar, por nos dar um coração disposto para a tua obra e para a casa do Senhor. Ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Continua, Pai querido, falando conosco, e que venhamos nós sermos ministrados e levantados pelo Senhor para a tua obra, para honrar, glorificar, exaltar, engrandecer, bendizer, e assim o reino do Senhor ter muitas outras almas salvas para Cristo. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Pai Celestial. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.